Olá a todos, vamos ver hoje nesse vídeo: jornalistas do Brasil só podem falar a verdade no exílio. Vou falar no vídeo de hoje sobre esse grande problema que tem aí, que os jornalistas que falam a verdade aqui no Brasil, eles são obrigados a se autocensurar. Ernesto Lacombe Heilbron é um jornalista e escritor brasileiro, autor de best-seller, e é um dos criadores da revista Timeline lá nos Estados Unidos, juntamente com Alan dos Santos e o Max Cardoso e outros. E há 2 semanas o Lacombe discretamente ele se afastou do protagonismo da plataforma e não deu muitas explicações, porém quem conhece a competente trajetória desse grande jornalista, suas obras e a sua história familiar, ele é descendente de judeus que foram mortos em campos de concentração, e entendeu já o que está por trás dessa descrição, desse recuo dele. E tá certo ele, forças poderosas é que mandam no mundo e mandam no Brasil. E não é o descondenado, não é o STF que manda, mas o dinheiro, a ideologia e o poder global, que vocês muito bem sabem. Então, em sua coluna da revista Timeline, o Lacombe mandou um recado nas entrelinhas, né? Indagando assim por que o escândalo do Banco Master despertou os jornalistas, onde esse pessoal da imprensa estava nos últimos 7 anos, quando começou essa ditadura aqui no Brasil em 2019. Então tudo que eu vou falar aqui é um resumo do texto da coluna que o Lacombe publicou, e ele gravou um vídeo inclusive, né? Mas a imprensa como se tivesse deixado de ser imprensa no Brasil. Se ela tivesse agido, não teria acontecido isso que nós estamos vivendo agora. Imagine vocês os ministros, quando eles começaram a ultrapassar os seus poderes, atuar politicamente, se os jornalistas tivessem reagido, né, o que seria uma coisa ética e natural, a denúncia sobre a prática de abusos e arbítrios e ilegalidades por ministro do Supremo, e uma série incontável de reportagens fossem feitas, né, vídeos, editoriais, artigos, notas, para cobrar o respeito às leis, o respeito à Constituição principalmente. O problema é que o STF e a imprensa vendida, eles se tornaram muito um consórcio. Eles tinham um inimigo em comum, que era o pessoal da direita, desconsiderando o bem da pátria, enfim. Então não apenas se omitiu, a imprensa, né, não apenas se omitiu em apontar os erros, mas passou a apoiar todas as práticas não republicanas que os magistrados faziam, como se fossem sempre medidas para a defesa da democracia, defesa do Estado democrático, não sei o quê. Foi o caso do inquérito ilegal, aquele inquérito do fim do mundo, censura, perseguição, tratado como essencial para salvar o país de um fascismo imaginário, né? Vocês se lembram disso, né? A mídia viu nesse inquérito a oportunidade de combater o Jair Bolsonaro, seus aliados, seus apoiadores, e também combater a imprensa independente, os jornalistas independentes, os youtubers, que atuavam basicamente na internet. Os veículos tradicionais aí da grande mídia não podiam gostar de um presidente que não gastava nada com publicidade, bem pouquinho, e não conseguiu aceitar a perda do monopólio da informação para os mais variados perfis aí e segmentos das redes sociais que foram surgindo, né? E no caso recente, desses escândalos aí do INSS, do Lulinha, dos contratos milionários dos familiares de ministros, do Banco Master e tantos outros, alguma coisa mudou, houve uma mudança. Alguém acredita que uma imprensa que sempre defendeu ilegalidades praticadas por políticos e pela mais alta corte, de uma hora para outra resolveu voltar a fazer um jornalismo de verdade, assim, num passe de mágica? Claro que não. Se a conveniência de ministros do STF foi criminosa, se a conivência deles, quem decidiu dar um basta nessa aliança e tentar um caminho correto, né? Bom, o Globo, o Estadão, a Band, a Folha, o UOL, o Metrópole, tantos outros, CNN, eles não tiveram, se eles não tivessem abandonado desde 2019 os princípios básicos da profissão de jornalista, né, falar a verdade, a mídia, né, teria tido uma outra visão dessa podridão
que envolve esse banco fraudulento aí do Master, políticos e ministros que não cumprem o seu dever, né, seu compromisso, e a imprensa deixou de buscar a verdade, né? A imprensa se omitiu, né? E aí não viu transparência, não viu honestidade, não viu equilíbrio, né? Foi um período bem obscuros aí. Então, as manchetes agora estão citando o nome do Lula, do Vorcaro, do Guido Mantega, da cúpula do PT, da Bahia, o Michel Temer, o Ricardo Lewandowski, o Alexandre de Moraes, Toffoli, Fraquin e todos os outros, né? Então, em reuniões secretas aí, fora da agenda, né, do Lula com o pessoal do Banco Master, no Palácio Planalto, com a participação de ministros e até com o presidente do Banco Central, né, que é o Gabriel Galípolo, Lula parte para a mesma tática que ele praticava lá na época do mensalão, petrolão, não sei de nada, não sabia de nada, ele nunca sabe de nada. Então é tanta disfarçatez que o petista já vociferou no discurso, abre aspas para ele, falta vergonha na cara de quem defende Daniel Vorcaro. Balela, né? A entrada do Master lá no Palácio Planalto foi tudo conseguida pelo Guido Mantega, que articulou as reuniões, parece que 4 ou mais, na sede federal, e sendo que o Guido Mantega trabalhava como consultor do banco, ganhava R$1 milhão por mês. Então, meus amigos, entre tantos absurdos, o presidente do STF, o Fachin, ele chamou as críticas feitas pela imprensa ao ministro Toffoli de ataques às instituições democráticas, não vamos aceitar. E o ministro Alexandre de Moraes fez uma nota, né, sobre aquelas idas e vindas da mansão do Vorcaro lá em Brasília. Ele disse que, aliás, ele tentou transformar a crítica em questionamento, né, em ataques desqualificados contra os integrantes da Suprema Corte, não sei o quê. Então a nota, ela é uma clara tentativa de ameaça, de intimidação para a grande mídia, que entorpecida desde 2019, milagrosamente agora de repente acordou com esse escândalo do Master. Então, isso aí é apenas um resultado do comportamento omissivo dos jornalistas da imprensa oficial dos últimos 7 anos aí, né? As armas estavam apontadas somente para veículos independentes, para o Alan dos Santos, para aqueles jornalistas que estavam fora do país. Mas agora, como a metralhadora voltou para a grande mídia, eles estão com medinho e estão tomando providência. Quando o pessoal da direita gritava contra os abusos, pedia socorro, era busca e apreensão, prisão, perseguição, exílio e busca não sei o que, Polícia Federal para lá e para cá, ninguém via nada. Agora, quando a coisa está chegando... Então, o que o Lacombe tenta dizer naquele editorial dele, que o jornalista não pode viver fora do mundo real, tem que viver a realidade. E eu ainda acrescento, eles deveriam de estudar mais a ditadura stalinista, os livros estão aí, vou deixar na descrição, que os gulags estão esperando por esses jornalistas isentões aí. Então, meus amigos, vou deixar na descrição para vocês um livro, esse livro aqui, ó, Cartas de Elise, que é do jornalista Lacombe, é uma obra fantástica que mostra uma história brasileira sobre o nazismo. O Brasil também ajudou aqueles monstros lá da Europa. E vou deixar aqui para vocês, pessoal, uma coisa que todo mundo deveria de ver, isso aqui, ó, documentário Ministocracia, tá grátis no YouTube, isso aqui foi feito pela Timeline, tem a narração do jornalista Ernesto Lacombe. É incrível que esse vídeo maravilhoso, ele tem apenas 600 mil visualizações, era para ter 50 milhões de visualizações, um trabalho de fôlego, que deu muito custo para fazer isso aí, e que é a Timeline, mostra tudo o que aconteceu no Brasil nos últimos 7 anos e quem é que está mandando e desmandando e cometendo toda sorte de arbitrariedades e ninguém percebeu, agora que eles estão percebendo. Pessoal, por favor, se inscreva aqui no canal, vou deixar os livros na descrição e esse vídeo que está de graça aí, que é uma horinha assim, vocês vão ver toda a trajetória dessa tirania e se o povo agora precisa acordar e ir para cima, porque os jornalistas que estão fora do país, conforme eu mostrei aqui, ó, eles
podem falar a verdade lá no exílio, e eles estão falando muito. Então, a gente precisa colaborar, pessoal. Se inscreva no canal, compartilhe ou dê um like ou dislike. É isso que ajuda, é isso que faz as coisas andarem para frente. E agradeço muito o último vídeo, tive bastante curtidas ali. É isso aí, pessoal. Tá? Muito obrigado. Bom domingo a todos.